Olá, irmãos, nós voltamos e vamos continuar aqui então no livro de Lamentações, capítulo 5, dos versos 1 até o verso número 22. E nós falamos então no último áudio, ou no último vídeo, né, do verso de número. Paramos no verso 20. Paramos aí no verso 20 e eu procurei mostrar para os irmãos que as perguntas que Jeremias faz, o propósito dele é Deus. Ele quer mais de Deus. Ele quer conhecer mais a Deus. É como aquele filho, aquela filha que parece que os pais de vez em quando não dão atenção e eles não querem presente. Eles querem que o pai, eles querem que a mãe dê atenção para eles, porque o desejo deles é o pai, é a mãe. Eles querem desfrutar dessa amizade com o pai, eles querem desfrutar dessa amizade com a mãe. Então o prazer deles, na verdade, é o pai e a mãe. E eu usei essa ilustração para dizer que Jeremias, ele deseja acima de qualquer coisa, ele deseja Deus. Então esse é o alvo do clamor de Jeremias. Então nós vamos continuar aqui, e diante já do que nós falamos. Então os irmãos observem aí no verso 20 que as perguntas que Jeremias faz são dirigidas a Deus e a preocupação dele é com Deus. Veja que Jeremias aqui, ele não está pedindo que Deus solucione o problema do povo, ele não está pedindo aqui que Deus resolva o problema das viúvas, dos filhos, dos jovens, da sua alegria. É bem verdade que isso viria depois, mas a pergunta que ele faz é: até quando, o Senhor há de se esquecer de nós? Até quando, o Senhor há de nos desamparar? Então, quando ele faz essas reflexões, quando ele faz essas perguntas, que é natural no livro de Lamentações, como também os irmãos vão encontrar lá nos Salmos, né? Então, alguns salmos de Lamentações, normalmente o salmista, e assim como o profeta, eles usam esse recurso para então falar com Deus. E aí, dentro do recurso de Lamentações, como também dos Salmos de Lamentações, eles então chamam a atenção por meio dessas perguntas retóricas. Ele diz: até quando, Senhor? Então eu chamo a atenção dos irmãos que o desejo maior do profeta é Deus. Ele quer Deus. Ele quer Deus. Eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo registrou isso também para nos ensinar. Também para compreender que a necessidade maior do ser humano não é você ter fama, não é você ter dinheiro, não é você ter boa saúde, ou você está doente, ou você está tudo bem. Não é isso. Essas coisas são importantes, elas têm o seu lugar na nossa vida, mas o ponto principal que as Escrituras nos ensinam é que Deus deve ser na nossa vida o ponto principal, o bem maior, o propósito maior da nossa vida. É para isso que nós fomos criados. Deus nos criou para Ele. E só teremos o nosso coração calado, como alguém já disse, quando nós nos voltarmos para Deus. Então o profeta está nos ensinando isso, que o ponto aqui maior é Deus. É Deus. Eu não vou entrar muito nisso, né, mas só para chamar a atenção dos irmãos, muitas vezes uma pessoa solteira, quando ela está solteira, e ela pode achar que o casamento seja a solução para a felicidade dela. Então ela pode achar que se ela casar-se, ela será feliz. Ou como aquela pessoa que está sem trabalho e ela está orando a Deus para que Deus dê o trabalho, ela pensa: bom, quando eu estiver trabalhando, serei feliz. Ou aquela pessoa que talvez quer um aumento de salário, né? E aí ela pode achar que quando ela receber o aumento de salário, ela será feliz. Ou mesmo quando uma pessoa está doente e ela acredita que se Deus curar ela, ela será feliz. Eu quero que os irmãos entendam que essas coisas todas que eu falei são importantes, e o próprio Deus que nos deu. O casamento foi Deus que instituiu para o nosso bem, como também o trabalho é uma coisa que Deus nos deu para o nosso bem, como também o dinheiro é uma coisa boa. Não é o amor ao dinheiro que é o problema, mas o dinheiro é uma coisa boa e também Deus permite isso para o nosso bem. Como, é claro, se você tem um problema de saúde e que te limita demais,
Se Deus responde, nos cura, também isso é para o nosso bem. Mas eu quero que os irmãos entendam que mesmo essas coisas sendo importantes, elas não podem ser colocadas em primeiro lugar. Você que está com algum problema, você não pode buscar a Deus primeiramente só por causa do problema. Você tem que aprender a orar e a buscar a Deus por causa de Deus. De Deus. Para você que é pai, para você que é mãe, imagine uma coisa assim. Pense seu filho vindo buscar você só porque ele quer alguma coisa que você possa dar para ele, mas que ele não tem prazer em você. Eu acho que isso, para nós que somos pais, né, é uma coisa terrível, né? Que o seu filho só te busca porque ele tem interesse em alguma coisa. Não é diferente com Deus nesse sentido. Então, quando Deus nos dá e quando Deus tira alguma coisa de nós, é que o propósito de Deus é que nós tenhamos prazer nele, que nós venhamos a desejá-lo profundamente e plenamente. Então, Judá precisou aprender isso. O povo de Israel precisou aprender isso. Que o bem maior deles é Deus. Não é diferente para nós. Se o Espírito Santo registrou isso, e creio que registrou, e deixou para nós hoje, é para nós aprendermos que nós precisamos entender isso. Que o nosso bem maior, que o nosso prazer maior, que a nossa alegria deve ser Deus. Então eu oro por causa de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero experimentar mais de Deus. Nós necessitamos infinitamente de Deus. Então é importante que nós aprendamos isso com o profeta Jeremias. Então, o verso de número 21, veja o que o profeta pede para Deus. Ele diz assim: converte-nos a ti, Senhor. Os irmãos percebem aqui que o ponto é Deus. Ele diz: converte-nos a ti, Senhor. Eu penso, irmãos, que o profeta entendeu a natureza, ou aquilo que está no coração humano. Depois do pecado, nós entendemos que o coração humano se afastou de Deus. Aquele coração que foi criado para ser habitado, ser tomado por Deus, agora é um coração que foge de Deus, quer viver independente de Deus. E nós compreendemos que somente por meio de um ato poderoso de Deus, de um ato divino, de uma intervenção de Deus, é que um coração pode mudar. Que aquele coração de pedra se torne um coração de carne, ou um coração maleável. Aquele coração que é duro, que é rebelde, aquele coração que quer confrontar Deus e quer viver uma vida sem Deus. Esse coração precisa ser transformado, precisa ser mudado. E quem é que pode fazer isso? Somente Deus pode fazer isso. E o profeta compreende isso. Então veja que ele diz aí no verso número 21, converte-nos a ti, Senhor. Converte-nos a ti, Senhor. Então, veja que o propósito do profeta, o pedido do profeta, é que Deus então agisse e levasse eles novamente para o próprio Senhor, para o próprio Deus. Os irmãos percebem isso, que isso aqui é importantíssimo para a nossa vida. Então, muitas vezes Deus age por meio de ações complicadas na nossa vida, para que nós venhamos a ter prazer nele, desejá-lo profundamente, querer ele acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então veja aí que ele diz: converte-nos a ti, Senhor. Aí ele diz: e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Então veja que a oração do profeta é para que Deus então conduzisse novamente este povo a ele. Nós sabemos, irmãos, que o arrependimento é uma volta para Deus. A conversão verdadeira é uma volta para Deus. Então, caminhamos pelos nossos caminhos, de acordo com a nossa mente, com os nossos desejos, com os princípios deste mundo, com as inclinações que Satanás muitas vezes coloca no nosso coração. Mas quando o Senhor age no nosso coração, nós voltamos para Deus. Então o profeta, ele clama a Deus para que Deus os transforme, os converta novamente para Deus, para Ele, para o Senhor. Para o Senhor. Isso aqui é um ponto importante, irmãos, para a nossa vida. Deus nos dá e Deus tira as coisas de nós e promove, muitas vezes, crises na nossa vida, para nós entendermos um ponto importante. Ele precisa ser o ponto principal da nossa vida.
da nossa vida. Eu vou falar aqui de coisas difíceis. Eu quero que os irmãos entendam que pessoas daqui nesse período perderam seus filhos. Filhos grandes e filhos pequenos. Talvez até crianças recém-nascidas foram mortas aqui pela opressão da Babilônia, quando a Babilônia veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Eu penso que você tem filhos. E se você não tem, você tem pessoas queridas ao seu redor. E veja que muitas vezes nós temos a inclinação de dedicarmos mais aos nossos filhos, aquelas pessoas que nós amamos, ou aquilo que nós amamos, até objetos, né, ou bens materiais, e colocamos Deus em segundo lugar. Agora, por que Deus tira muitas vezes? É para que nós entendamos uma coisa, que Ele é o ponto maior da nossa vida. Ele é o ponto maior da nossa vida. Os irmãos sabem conhece aquele hino, né? Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, né? Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Segundo a história, é que este homem que escreveu este hino, ele havia perdido a família, a sua esposa e seus filhos. E na dor do seu coração, ele escreve esse belo hino. Que feliz com Jesus sempre sou. Que feliz com Jesus sempre sou. Então, ele ali expressa, de fato, o clamor de um coração piedoso, que o bem maior para ele, não que ele não amava a família dele, não que ele não se entristeceu pela família ter morrido, mas o ponto importante ali é que, apesar da família dele ter morrido, ele tinha o bem maior que é Cristo. Feliz com Jesus sempre sou. Eu sei que seu filho, a sua filha, são importantes para você. E é natural isso. Isso não é pecado. Como você que é casado, a sua esposa é importante para você. Mas eles não podem ocupar o lugar de Deus. Não podem ocupar o lugar de Deus. Veja bem, Deus nos dá filhos para que nós amemos mais a Deus. Deus vocaciona as pessoas para o casamento para que nós tenhamos mais alegria e prazer em Deus. Todo bem que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós voltemos para Ele. Não é diferente quando acontece o contrário. Quando há problemas, há dificuldades na nossa vida, Deus faz isto para nos chamar a atenção para Ele. Porque por causa do nosso coração, muitas vezes movido pelo pecado, e aí esse pecado se manifesta de diversas formas, de maneira arrogante, né, de maneira indisciplinada. Então, Deus provoca estas coisas para que nós voltemos para Ele. Porque Ele tem que ser o nosso bem maior. Então veja aqui que a oração, os irmãos me desculpem, a oração do profeta é que converta-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. O que ele quer? Eu fico pensando o seguinte, ele está olhando para o passado, ele está olhando para aqueles momentos felizes que Deus havia promovido no meio do povo de Israel. Um momento em que toda a nação ela se curva em adoração ao Senhor. É possível que ele está olhando lá para a saída do povo do Egito. É possível que ele está olhando lá para o período de Josué, que o povo serviu ao Senhor com muita alegria. É possível que ele esteja pensando aqui nos períodos de Davi e Salomão, quando o povo estava em plena adoração ao Senhor. Então ele vê a alegria que Deus havia promovido para este povo, dado a este povo. Porque este povo estava em sintonia com Deus e amava ao Senhor. É possível que ele tenha olhado para esses períodos de avivamento que Deus promoveu no meio do povo de Israel. E agora ele está desejando novamente aquele momento. Ele quer que Deus novamente venha sobre eles. Que Deus então transforme o coração deles e conduza-os ao Senhor novamente. Ele quer Deus acima de qualquer coisa. A cidade está arrasada, o país está arrasado, muitos tinham ido para o exílio, famílias estavam divididas, pessoas importantes para esse homem morreram, possivelmente amigos deles morreram, veio a morrer. Muitos que ele conhecia talvez veio a morrer ou se tornou escravos de escravos. Mas o que ele quer? Ele quer
Deus. Ele quer que Deus novamente os conduza para eles. E ele sabia que só por meio de um grande arrependimento, de um grande despertamento, de uma poderosa atuação de Deus, uma poderosa intervenção de Deus, é que isso poderia acontecer. Mas o que ele quer? Ele quer Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. O que você quer? Você quer a cura para a sua enfermidade? Você quer uma resposta para as suas dúvidas? Você quer que Deus resolva todos os seus problemas? Ou você quer Deus? Ou você quer que Deus seja para você o bem maior? O piedoso clama ao Senhor porque ele quer Deus. O desejo dele é conhecer mais de Deus. O desejo dele é experimentar mais de Deus. O desejo dele é se aprofundar mais no conhecimento de Deus. O desejo dele é que, de fato, Deus seja glorificado na vida dele. O que você quer, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes, nós que somos pastores, nós queremos igrejas grandes, né? É um pensamento legítimo e verdadeiro. Nós queremos ter sucessos. Muitas vezes nós queremos que depois da pregação alguém venha nos elogiar. Olha, você pregou muito bem. Faz parte. Eu acho que no ministério pastoral é importante que a igreja, uma maneira que o pastor tem de compreender se ele está sendo útil ou não, é se a mensagem que ele prega está surtindo efeito no coração dos crentes. Então, naturalmente, ele vai ouvir alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas mesmo que essas coisas sejam legítimas, meu irmão, minha irmã, não é esse o ponto principal. O pastor não prega para ser elogiado. O pastor não ora para mostrar para a igreja que ele ora. O pastor, por mais que ele deseje conversões de almas, e é legítimo, ele precisa disso, ele precisa querer que essas coisas... Ele precisa querer sim que as almas sejam convertidas, até porque ele ama o próximo como a si mesmo. Mas o ponto maior dele, quando ele prega o evangelho, quando ele ensina a igreja, quando ele exorta a igreja, quando ele está em oração e estudando as escrituras, ele quer Deus. E não é diferente com um membro da igreja. Ele vai à igreja porque ele quer Deus. Ele ora porque ele quer Deus. Ele canta porque ele quer Deus. Ele está em comunhão com os irmãos porque ele quer Deus. Ele reconhece Deus agindo e Deus proporcionando para ele mais do conhecimento do Senhor. É verdade que ele ora assim, ele pode até orar pelos seus filhos, mas quando ele ora pelos seus filhos, é porque ele quer Deus para ele e para os seus filhos. E é isso que o profeta está nos ensinando. Em períodos de crise ou não tendo crise, o piedoso quer Deus. E o profeta diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Por que você ora? Por que você vai à igreja? Por que você troca de igreja? É por causa de Deus? É por causa de Deus? Muitas vezes não. É por causa do nosso coração. É por causa das nossas inclinações e não por causa de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Nós vivemos um período em que crentes estão pobres de Deus. Eu não quero aqui ser hipócrita, eu não quero aqui ser um farsante, mas eu fico pensando que as pessoas muitas vezes querem que Deus resolva os problemas delas. Este homem queria Deus, este homem desejava Deus, mesmo diante dos problemas que ele estava passando. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Torna a dar-nos a alegria. A alegria deles era o Senhor. O desejo deste homem era Deus. As perguntas que este homem faz, ele está fazendo porque o foco dele é Deus. Quem você quer, meu irmão, minha irmã? Converta-nos a ti, Senhor. Essa deve ser a minha oração. Essa deve ser a sua oração. Converta-nos a ti, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Senhor,
para que nós venhamos a cumprir isso. Dai-nos o pão de cada dia. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal. Para que nós santifiquemos o Teu nome. Para que nós venhamos a fazer a Tua vontade. Para que nós, Senhor, glorifiquemos a Tua pessoa bendita. Quando nós pedimos coisas secundárias para Deus, é porque o alvo primeiro nosso é que Deus seja glorificado em nossa vida. Em nossa vida. Quem você está querendo, irmão? O que você quer? A cura do coronavírus? É legítimo. Mas por que você quer ela? Pense nisso. Pense nisso você como crente. Nós vamos voltar no próximo vídeo, encerrando aqui então essa série de reflexões que nós estamos fazendo aqui em Lamentações. E meu desejo é que Deus abençoe os irmãos. Amém.